a essência daquilo que ele veio fazer. E o que me deixa impressionado no início do texto é: me ungiu para pregar boas novas. A palavra boas novas é a palavra querigma. Também ela tem várias derivações, pode ser também traduzido como evangelho, boa notícia. E nós encontramos esse texto em vários textos também no Novo Testamento. Paulo, em Romanos capítulo 1, no versículo 16, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que nele crê. Deus não se apartou do homem, mas o homem se apartou de Deus. Deus nunca deixou de ser pai, mas o homem deixou de ser. Você não é pecador por sua culpa, mas peca tendo culpa. Você entendeu? Ou você nasceu brigando com o útero da sua mãe e já nasceu com algum tipo de pecado terrível? Você nasceu com uma herança. Você não tem o demérito do pecado e não tem o mérito da graça. Com um homem na Bíblia por nome Melquisedeque. Melqui, rei, Zedeque, justiça. Você sabe o que significa a palavra Zedeque na Bíblia? A palavra é justiça. Zedeque significa aquele que reposiciona. A palavra justiça na Bíblia significa reposicionado. Quando a Bíblia diz para que você tenha coroa em vez de cinza, consolar os que choram, para que passem a se chamar cavalo de justiça, a Bíblia diz que você foi destituído, mas você é reposicionado na sua original posição. Minha filha olha para mim e diz que eu sou o preferido e sou o Eloi dela. Porque eu sou filho dos piores pais do mundo. Meu pai, minha mãe, eles abandonaram os filhos. Minha mãe, ela saiu de casa, deixou 5 filhos em casa. Chegamos na escola, o caminhão estava cheio e ela fugindo com o namorado dela, o amante. Nós pegamos a minha irmã, que era a caçulinha, a Ruth, falou: leva pelo menos a Ruth. A Ruth subiu no caminhão, ela jogou ela da porta. E ela foi embora e sumiu anos da família. Quando meu pai chegou no final da tarde, estavam todos os filhos, 5 filhos deitados no chão, com fome, a casa limpa, sem nenhum móvel. O meu pai falando: agora meu pai vai cuidar da gente, cadê sua mãe? Ela fugiu, pai, foi embora. Meu pai falou: eu não tenho condição de cuidar de vocês. Pegou e deu um para cada família, cada parente. E aí meu pai também sumiu por anos. Você sabe que a maneira como que você interpreta ou como você viu o seu pai, o relacionamento que você teve com o seu pai, você transfere para Deus. Satanás não quer nem saber o tanto que você ama seus filhos. Para ele não importa se você ama seus filhos, contanto que você nunca diga. Satanás não quer nem saber o tamanho do amor que você tem pelo seu filho, contanto que você jamais expresse. Amar não cura ninguém, expressar amor cura. Deus não veio para dizer que ama. Não basta você saber que Deus te ama. Você tem que entender as expressões desse amor. Se você não souber quem Deus é, você não saberá quem você é. Eu disse ao pastor Luciano: de nada adianta confrontarmos os pecados das pessoas sem revelar a posição delas. Você só aumenta o jugo. Se elas não saberem quem Deus é e quem elas são, elas morrem de condenação. Agora pense comigo. O que Jesus veio revelar ao mundo? Porque em João 17,6, Jesus diz assim: Pai, eu revelei o teu nome aos que me destes. Será que foi Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Jiré, Jeová Tissidiqueno, Sabaoth? Todos sabiam. Jesus revelou um nome, apenas um nome. Em Mateus 6,5, ele disse: quando orares, ore assim: Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o teu nome. Em Gálatas 4:6 diz assim: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Veja, temos o mesmo Espírito de Jesus, estamos conectados com Cristo. Em Colossenses 3:3 diz: porque morrestes e a vossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Se nós temos o mesmo Espírito de Cristo, se nós temos a mesma herança de Cristo, nós temos o mesmo testemunho do Pai ao Filho. Pois quando Jesus saiu do deserto, olha para mim, irmão, quando Jesus saiu do deserto, ele ouviu o testemunho do Pai: este é o meu Filho amado, em quem me alegro. Não há nada que cure mais do que a pessoa saber que ela é amada. Expressão cura. Filho, você sabe que eu te amo? Não, ele não sabe, você nunca disse. Isso cura qualquer trauma, isso cura qualquer angústia, isso cura qualquer ferida. Quando você entender que Deus é um Pai muito, muito amoroso, você começará a melhorar. O entendimento de que Deus não é só Deus, mas que Ele é mais Pai, cura qualquer pessoa. Agora olha que coisa assustadora. Jesus recebe o testemunho do Pai: este é o meu Filho amado. E de lá ele vai para onde? Para o deserto. A primeira palavra que o diabo diz a Jesus: tu és mesmo. A tentação de Jesus não foi para transformar nada. A maior tentação de Jesus é se ele era realmente filho. Satanás, a primeira coisa que ele olhou para Jesus e disse: se tu és filho. Há pessoas aqui que estão em pecado, há pessoas aqui que estão debaixo de condenação do pecado, e há pessoas que nem estão em pecado, mas estão debaixo da culpa do pecado. E agora Satanás vem a você e diz: tu és mesmo filho? Quantos ministérios que tem aqui, que todos os dias Satanás traz essa condenação: tu és mesmo filho? Pois eu quero que você receba o mesmo testemunho que Jesus recebeu do Pai. Este é o meu Filho amado. Nós estamos em Cristo, e a palavra que Deus deu ao Filho, nós recebemos para nós. Você é um filho amado, você é um filho amado. Eu tenho prazer em você, eu tenho alegria em você. Você é um filho amado. A maior angústia que existe num crente é pensar que Deus pode destruí-lo a qualquer momento. Esses dias eu perguntei à minha esposa: você já leu comigo na Bíblia que Deus é bom e a sua bondade dura para sempre? Que Deus é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Falei: você percebeu no nosso devocional em casa que a misericórdia de Deus de ontem não é a de hoje? Que assim como o nascer do sol nasce uma nova misericórdia. Deus ama ser lembrado assim, gente. Agora Jesus veio para ser lembrado para que o Pai fosse lembrado de maneira correta. Só em Mateus 6, Jesus usa o termo Pai do céu, vosso Pai do céu 11 vezes. Jesus usa 110 vezes o termo Pai, vosso Pai, teu Pai. Jesus nunca chamou Deus de Deus, a não ser na cruz. Ele sempre dizia Pai, vosso Pai. E agora o Espírito Santo está no nosso coração para fazer uma coisa. Gálatas 4:6, clamarmos Abba, Pai. Não é pai, é paizinho. Esses dias eu estava pregando numa igreja isso, e o pastor disse: o senhor não acha que é demais dizer paizinho, paizão? Até parece que Deus é um paizão. Eu falei: não parece, Ele é. Há pessoas que têm medo da bondade de Deus.
Há pessoas que têm medo de entender a paternidade e o amor de um Deus tão maravilhoso, de um Deus com tamanha misericórdia, que quer ser lembrado como Pai. Por isso que Jesus disse: Pai, revelei o teu nome aos que me destes. Você parou para analisar na cura do leproso? Jesus está pregando, o leproso sai do buraco e grita: Mestre, se quiserdes, pode tornar-me limpo. Observa que ele não disse se puderdes, ele disse se quiserdes. Ele não duvidou se ele poderia, ele duvidou se ele queria. Ele não duvidou do poder, ele duvidou da bondade. Todo mundo aqui crê que Deus é grande, todo mundo aqui crê que Deus é poderoso, todo mundo aqui crê que Deus criou céus e terra, mas será que você consegue vê-lo de uma maneira tão singela, a sua bondade? Agora escute, Jesus olha para o leproso e disse: quero ser limpo. Eu perguntei nesse texto, o que ele ouviu para ter essa coragem? Porque de acordo com a lei ele não podia fazer isso, ele estava correndo um risco. Mas ele saiu e gritou diante de todos. Antes, a mensagem que Jesus pregou, que encorajou ele foi: olhe os lírios dos campos, veja como o Pai os veste, olhe os animais, veja como o Pai cuida. Vós, sendo maus pais, não sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará todas as coisas. Ele ouviu e disse: Deus é o quê? Deus é Pai. Ele se encorajou. A lei repele, a graça atrai. Você já parou para analisar o que fez aquela mulher quebrar o vaso de alabastro aos pés de Jesus? Você já se perguntou isso? Jesus estava na casa de um fariseu, por nome Simão. Aquela mulher quebrou o vaso e Jesus ficou calado. O fariseu, você sabe, são os hipócritas. Ele disse: se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ser tocado. Se ele soubesse que ela é uma prostituta, ele não deixaria ser tocado. E Jesus sonda o coração do fariseu. Veja, eu já disse, a santidade de Jesus atraía pecadores, a santidade de fariseu atrai fariseu. Pode haver pecado na sua santidade, porque havia pecados na santidade dos fariseus. Quando você vê pessoas atraindo um tipo de gente para eles, é uma santidade carnal, não é uma santidade de Deus. A santidade vinda a nós é aquela que faz os pecadores se sentirem bem e quererem a mudança. Jesus nunca disse para as pessoas: olha, você vai ser isso. Não, ele apenas dizia: eu não te condeno, eu te perdoo. Primeiro ele deu a sua bondade, depois a força para ir e não pecar. Em Romanos 2:4 diz que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Não é o arrependimento que leva à bondade. A religião poderia dizer: pare de pecar e eu não te condeno e te perdoo. Mas Jesus disse: primeiro eu não te condeno e te perdoo. Agora vai e não peques mais. Esse entendimento, irmãos, é muito importante. Compreender isso é de suma importância. Agora Jesus sonda o coração de Simão e diz: Simão, deixa eu te contar uma parábola. 2 homens devendo um homem, um devia 100 e o outro 500.000. Nenhum tinha condição de pagar, Simão, e o credor perdoou os 2. Jesus pergunta para Simão: quem mais vai amar o credor? Simão responde: aquele que mais foi perdoado. Jesus inverte a ótica: não é bem assim, Simão. Quem mais é perdoado, mais ama. Quanto mais você entender quem Deus é, você entende quem você é, mais você ama.
mas você está livre do pecado, livre para viver em santidade. Qualquer santidade fora disso não será uma santidade. Qualquer santidade que não venha da graça, do amor, do treinamento da graça, da mudança da graça, não é uma santidade. Pobre das pessoas que pensam que podem vencer o pecado por si só. Não dá, o pecado matou Deus. Você só consegue quando entender quem você é e quem Deus é. Com cordas de bondade te busquei, com misericórdia te atraí. Isso cura, isso dá poder para vencer, isso faz você entender quem você é. Sabe, eu vou contar uma história que está em Heresias 1, versículo 2. Essa história é muito interessante, porque ela não é bíblica, é até pagã, ela está na mitologia, mas não vou pregar a história, vou apenas usar um exemplo. Conta-se a mitologia que os pescadores ouviam um canto das sereias lá longe no mar. Eles entravam no barco, iam longe, não pensavam sentir esposa, filhos, família. Eles ouviam o canto da sereia e iam embora. E quando chegavam lá, eles eram comidos pela sereia. Então todos os homens daquela cidade estavam morrendo. Então Orfeu teve uma ideia. Orfeu disse: eu canto melhor. Construiu uma lira e começou a tocar. Toda vez que os homens eram levados pelo canto da sereia, Orfeu tocava uma outra música. E agora a música de Orfeu era mais bonita, o som da lira era mais estonteante. Então quando eles estavam sendo atraídos pelo canto da sereia, Orfeu cantava e eles ouviam uma música mais bonita e voltava. A música mais linda é a da cruz. A música mais linda é essa. O pecado é o canto da sereia, mas o amor de Deus é a música mais linda que alguém pode ouvir. Nesse contexto que João diz: se ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele não diz que Deus não te ama e nem que você não ama Deus. João está dizendo que quem ama o mundo ainda não entendeu o quanto é amado. Você precisa ouvir uma música mais linda. Há algo mais lindo do que a pornografia. Há algo mais lindo do que o adultério. Há algo mais lindo do que a prostituição. Existe uma música cantando na cruz há 2000 anos: vinde benditos do meu Pai. Existe uma música cantando: você é meu filho amado. Existe uma música cantando: Deus é o seu Pai, você é amado, você é querido. E essa música deve curar você. Ela tem que lhe curar. Se ela não curou ainda, você não entendeu o que é vitória. Alguns pensam que se você pregar a graça, vai tornar as pessoas licenciosas ou permissivas. Mas veja Romanos capítulo 6, versículo 14, para você entender qual é a verdadeira vitória. Romanos 6 e 14, veja aí na sua Bíblia. Diz assim: pois o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça é pecar menos, não é pecar mais. Aleluia. O amor de Deus cura. A força para vencer é entender quem Deus é. Quando você tiver a revelação do amor da paternidade, você vai compreender que existe uma música mais linda. Não é por força e violência, é pelo Espírito. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios 3, no versículo 7, ele disse: o ministério da morte, que
que veio com tamanha glória, de sorte que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, ainda que essa glória fosse permanente. Isso está falando da lei mosaica. Ele chama este ministério da morte. Ele disse: quanto maior glória é o ministério da justiça, é o ministério da graça, é o ministério do amor. Esse entendimento é a maior transformação que cura a igreja. Entender quem Deus é e entender quem você é. Você não é mais órfão. Você não é mais destituído. Você é a justiça de Deus em Cristo. Se você é a justiça de Deus, por que te comporta como alguém que não fosse? Se você é filho, por que te comporta como um escravo?